a partir desse momento, em várias universidades, passou-se a ter esse mecanismo de consulta à comunidade. Mas a lei nunca foi alterada, inclusive a LDB é da década de 1990, 1996, salvo engano. Então, nunca foi alterada a lei nesse sentido da predominância dos docentes na composição de todos os órgãos colegiados, a começar do Conselho Universitário. O que há, então, nas diversas universidades federais é um acordo de cavalheiros, há uma consulta, o Conselho Universitário é informado desta consulta, várias universidades ponderam de forma distinta a participação dos segmentos, e, em geral, as candidaturas que não são consagradas na consulta não se apresentam ao Conselho Universitário. Isso que é um pouco uma exceção, certo? E, enfim, é pactuado entre as partes, na UNILA ficou na letra, no regimento generalizado, e ficou com a pretensão de que deveria se estender a todos os órgãos colegiados, não apenas ao Conselho Universitário. E aí, do meu ponto de vista, se prosperou um certo mal-entendimento. Há uma ideia de que a UNILA é uma universidade especial. De fato, ela é uma universidade federal que tem um projeto acadêmico especial. Mas ela é, administrativamente, apenas uma universidade federal brasileira. O mal-entendido tem origem, inclusive, na proposta. A proposta inicial era de uma universidade do Mercosul. Ter sido localizada aqui em Foz do Iguaçu contribui um pouco para esse mal-entendimento. Porque nós temos aqui um órgão binacional, Itaipu. Certo? Então, havia um pouco essa ideia que você poderia constituir um ente jurídico muito especial, provavelmente a partir de acordos entre estados, inicialmente a ideia dos estados do Mercosul, e, portanto, talvez à margem da rigidez do regime jurídico brasileiro. Isso não ocorreu, mas a mentalidade persistiu. Eu acho que ela está refletida nesse regimento geral. Bom, eu tenho 2 anos que estou à frente, um pouco mais de 2 anos estou à frente da UNILA. Tive até com o Dr. Colares, em algum momento, esclarecendo, porque ele, de vez em quando, recebia denúncias de partes de professores incomodados com a ilegalidade da composição dos conselhos e, bom, recapitulei para ele essa ideia de que há uma instância de legitimação tradicional nas universidades brasileiras, mas no caso sempre circunscrita às consultas, às eleições, as consultas para fazer as eleições que passam pelo rito formal dos conselhos constituídos de acordo com a lei, e, enfim, mas, digamos assim, como o senhor meritíssimo juiz percebeu, desfazer não é tão simples após uma comunidade ter sido convencida, ou uma boa parte dela, de que somos um ente diferenciado que não deve se submeter à lei, ou às vezes de que a lei tem que ser alterada. Bem, o fato, eu tenho tentado dizer para os nossos colegas, inclusive em uma última reunião do Conselho Universitário, independentemente de minhas opiniões pessoais, das minhas avaliações, eu estou circunscrito ao cumprimento da lei. E me incomoda muito, eu sei que os riscos que eu tenho a assumir ao assinar atos dos conselhos, enfim, ou já fui notificado pela CGU sobre a composição do conselho, já recebemos parecer da Conjur do MEC sobre a irregularidade na composição. Conversei, chamei todos os conselheiros, apresentei os documentos. Uma parte, bom, e nós estamos nesse momento de polarização, uma parte importante dos docentes, ao perceberem que o Conselho não se autorreformaria, entrou com uma petição junto ao Ministério Público Federal que ajuizou a presente ação. E outra parte dos docentes, que o senhor ouvirá,
está convicta, dos docentes, de estudantes e de técnicos, está convicta de que a lei, de que nós podemos praticar algo diferente antes da alteração da lei. Eu diria que, do meu ponto de vista, este é o fulcro da questão, que me deixa numa situação, enfim, absolutamente incômoda, como gestor absolutamente incômoda, como reitor, portanto, como alguém que deve funcionalmente liderar uma comunidade que também é acadêmica, que também é científica, que também é, enfim, de professores, de estudantes e de técnicos. É uma posição muito delicada, mas, enfim, do ponto de vista administrativo, eu não tenho qualquer dúvida que a legalidade precede qualquer, enfim, das questões dos atos administrativos. E de fato, vários dos nossos atos eventualmente esbarram, e, aliás, vários dos nossos colegas percebem isso, porque sempre apelam para as formalidades, para a observância de ritos legais quando conveniente. E